Então, nesse lugar, eu percebi que para mim ter acesso, eu precisava de um apoio político. Nós não tínhamos nenhum político na igreja, não temos a Paz e Vida. Então, eu fui apresentado a um assessor de um vereador e ele começou a encaminhar orientações. Então, Eberson, meu amigo, ele é obreiro lá da Paz e Vida do Coroado, juntamente com a sua esposa. Então, nesse momento, abriu o meu entendimento que era necessário a igreja ter contatos, saber desenvolver, dialogar, sem politicagem, na minha opinião, que é a política de interesse próprio. Então, naquele momento, aquela igreja que está, inclusive, no mesmo lugar até hoje, um político foi usado para intervir numa injustiça, porque como a mulher trabalhava na subprefeitura, ela conseguia manipular as denúncias, e até denúncias de nome de idosos que não tinha nem condição de ir lá. Então, foi esse momento que eu vivi, e eu comecei a abrir o meu entendimento que a igreja precisa ter contato. Por exemplo, meus amigos que estão aqui, por ter contatos políticos, eu já preguei na Assembleia Legislativa em Manaus, para deputados, assessores, parlamentares. Eu já preguei o evangelho na Câmara Municipal. Ou seja, a igreja consegue fazer eventos públicos, como é o Canto pela Paz, que é um evento que acontece em Salvador, acontece em São Paulo, acontece no Rio, e quem sabe um dia vai acontecer em São Luís. Em nome de Jesus. Fala o nome de uma praça aqui para isso. Aqui a Maré Aragão. Pronto. A gente pode fazer lá um Canto pela Paz, mas vai ter que ter apoio, ofício, autorização política. E na Bíblia nós temos uma ação política para um evento da fé importantíssimo em João 19. Em João 19, versículo 38. Tá aí para você conferir, tá? Vamos lá. E eu não estou querendo mudar a opinião do Eberson, não, tá? Não. Eu estou querendo dar para ele um contraponto. Tá bom, pastor Anderson? Sim, senhor. Tá assim, escrito assim, João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo, mas oculto por medo dos judeus, ele era oculto igual o Nicodemos, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Agora, a pergunta que não quer calar. Que tamanha influência esse homem tinha para fazer uma solicitação desse tamanho? Porque o evento de Cristo, por mais que Cristo foi rejeitado, humilhado, tido como nada na crucificação, era um evento importante, que envolvia a religião mais forte da época, envolvia grupos políticos, porque o chefe dos zelotes, pelo menos de uma quadrilha, foi solto nessa crucificação, né? Nessa decisão, envolveu o governo, envolveu governantes importantes como o Herodes e o Pilatos. E quem era esse homem, pastor Anderson? E envolver até a própria política, vamos colocar assim, né? Porque havia preocupações que aqueles corpos não poderiam ficar. Tinha uma regra. Tinha uma regra, por isso que quebraram, no caso, as pernas de 2 dos 3 crucificados para acelerar o processo de morte, né? E esse José de Arimateia, no caso que vai solicitar, podemos colocar, ele era um político da época, de influência. Até colocando a questão do nosso irmão que colocou o seu ponto, né? A gente hoje entende que nós temos direitos, temos deveres a cumprir. É verdade. Mas certos direitos nós precisamos recorrer a quem pode exercer, quem pode nos ajudar para exercer esses direitos. E para quem não sabe, o José de Arimateia era um senador. Não sei se exatamente um senador da República como é hoje. Nós não sabemos se era a mesma
a mesma força, porque um senador, ele é, meu Deus do céu. Mas era um homem de grande Ele é um homem de influência. fé. Mas, assim, ele já tinha Jesus como Salvador, mas ainda não declarado. E ele teve não só a audácia, mas a autoridade de ir para o governador e falar: eu solicito o corpo desse homem. Então, ele teve essa liberação e sepultou o corpo de Cristo junto de Nicodemos, onde prepararam, exumaram o corpo para que depois Cristo ressuscitasse. Até a Ana Cláudia está comentando aqui, se toda a autoridade é constituída por Deus, como não ter pessoas de Deus na política? Isso é bom. Só que eu também quero combater e confrontar o nosso entendimento. Eu já conheci homens de Deus que exercem cargos políticos, homens de Deus que até o momento se apresentaram com bom testemunho. Mas se toda autoridade, Ana Cláudia, todos os que estão aí na audiência, ela é constituída por Deus. Então, quando aquele que eu gosto, que eu escolhi, não ganhar, eu tenho que aceitar que aquela autoridade foi constituída por Deus e não cair na meninice de dizer que foi o diabo. E lembrando a todo cristão que atribuir algo divino ao diabo é blasfêmia. É blasfêmia. Claro que a gente pode ser um tema para outro dia, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que leva à morte eterna. Então nós temos que tomar cuidado. Eu estava hoje fazendo o meu devocional do dia, pastor, e aí eu pensando já nessa programação, e até quero responder a Cleidione Pereira, que tem tudo a ver. Ela perguntou assim: Jesus Cristo se envolveu em política quando esteve na Terra? Não. Não. Mas quando ele era perguntado sobre, um dia perguntaram assim, a questão dos tributos. E lembrando que fizeram essa pergunta para provocar ele, para provocá-lo. Perguntaram para ele: o que eu faço? Dou o tributo ou não? Ele pegou a moeda, falou: está aqui a escritura de quem? É de César. E a imagem de César? Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele falou assim: continuem cumprindo. Mas o tributo é abusivo. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Até vendo hoje, na realidade, a respeito do nosso tema, uma coisa que é bom salientar, a gente vê, né? Porque a gente também tem que olhar não só pelo lado da fé, das nossas escolhas, das nossas opiniões, mas o lado também escatológico. Sim. Porque um reino, na realidade, que a gente espera de justiça, ele não é para essa terra. O nosso reinado justo e perfeito é só na vida vindoura. Aqui nós teremos reinos, governos, teremos lideranças, mas nenhuma chegará à perfeição. Verdade. Então a gente não pode, na realidade, atribuir uma liderança que hoje não profere a mesma fé que a gente como algo denotado ao diabo, como algo maligno. Tudo é constituído justamente pela autorização de Deus. É verdade. Para que o plano de Deus ele também se cumpra. Então a nossa fé tem que estar pautada nisso. Sim. Porque a política é um influenciador justamente para as decisões de Deus. E ainda no comentário da Cleidione,